Terezinha Barbosa Tavares, 4 de março de 1935, certo? É 39, mas o documento registrado com 4 anos a mais, porque não era registrada naquela época. O pessoal dava na porta pedindo voto, os pais aceitavam aumentar a idade, porque só se votava a partir de 18 anos, 18, 19. Eu estava com 14. Morava na rua São Vicente, aqui em Arapiraca. Meu nome do meu pai era Milton Tavares. A minha mãe era assim, né? Maria José Tavares, que é o sobrenome do marido. Lá, quando era pequena, era de tijolo. Era. Eu morei em casa de Taipaqui, Arapiraca já. Mas lá a casa do meu pai era de tijolo. Piso, me parece que eram as pedras, não lembro bem mais, sabe? Morei na rua São Francisco com meu pai, moramos na rua Duque, com ele também. Só. São 4. A Temildes, Maria Caçula, é Maria Caçula mesmo. E a outra Maria Madalena. E os irmãos Expedito e o outro Rosevaldo, os 2 faleceram. Em casa, a caçula. Porque ficava mais. A outra minha irmã começou a trabalhar muito cedo. Eu era mais velha, ficava em casa, costurava. Ela me ajudava, entende? Até hoje, ela mora no Baixão, a Anuela está aqui. A outra mora em São Paulo e uma mora em Maceió, mais nova. Eu nasci na Capivara, município de Traipu. Era mais ou menos. Comecei a estudar lá o primário com a tia minha, que era professora do município. Aí, quando eu vim para Arapiraca, vim com 11 anos, ia fazer 12. Aí, fui estudar no Adriano Jorge. Quando eu aprendi a costurar, eu estudei escola de corte de costura aqui em Arapiraca. Mas lá não. Lá era muito nova, 11 anos. Só sabia cozinhar feijão. Era panela de barro. Mas a minha mãe ainda tinha umas panelas de água, sabe? Agora era fogo de lenha lá. Chegou aqui, já era carvão. Não tinha gás. Naquela época que eu cheguei aqui, não tinha energia, não tinha água. Meu pai quis vir para cá. Não, ele viajava, ele negociava, ele vinha com animais para comprar alguma coisa em Canabrava, sabe? Muita gente. A gente veio para cá de carro de boi, a torre de carro de boi, são os 2 dias. Não dá para... Porque eu sei que um dia só não foi. Nem andar de noite não era no escuro, né? Porque os bois não tinham farol. Aí viemos para cá, para Arapiraca. Eu não deixei para lá, né? Aí aqui a gente foi morar na Expedicionário Brasileiro, que antigamente chamava só Capiatã. Hoje é o bairro, né? Mas antes, quando era Capiatã, moramos ali na Capiatã. Ali era muita pouca casa. Minha mãe mandava eu comprar pão lá na padaria, na Rua 30. E eu contava quantos quiosques, chamava quiosque, né? Quantos quiosques eu passava para chegar na padaria. Era esquisito. Assim, não era esquisito. Arapiraca nunca foi esquisita. Só que era diferente, poucas casas. Aquela lagoa que hoje é aquele praça linda, né? Ali era lagoa. Cheia de aqueles negócios de golfo, que chamava, né? Tinha um negócio que parecia orelha de burro. O pessoal tirava água dali para lavar louça. Era na Rua 30, eu lembro que era uma padaria do senhor chamado Benedito. Não está bem, não dá bem. Era um papel de embrulho. Rolava o pão, aquele papel de embrulho. Chamava. Não tinha sacola hoje. Não tinha, não. Era pacote. Tudo era no papel grosso, que chamava. A sacola veio depois. Com a casa de taipa, eles fazem as paredes
e enche de madeira, né? E traçava com uns fios. Não era fio, de cipó. Tapava ali. Mas quando nós chegamos nessa casa, ela já estava feita. Era um chalé. A minha irmã nasceu lá, essa mais nova. Nasceu aqui em Arapiraca. Aí depois nós saímos, morar em outras casas. Meu pai depois comprou uma casa. Eu lembro que tinha 2 quiosques. Eu saía de lá, da Capiatã. Ali era a Rua 30, né? Onde é hoje o posto. Não, lá não era posto, era uma casa. Poxa, veio depois, eu fui embora, depois casei. Aumentou muito Arapiraca. Agora, o nome do senhor que morava ali era chamava Zeca Pio. Se contava as pessoas que tinham carro. Tinha mais jipe. Era mais jipe. Caminhonete, sei. Chamava motocicleta. Mas eu não lembro. E bicicleta, agora a bicicleta tinha por valer. Carroça de burro. Tinha, vendia leite nas portas, vendia na casa. Minha mãe vendeu leite na porta. Entendeu? Os fazendeiros traziam para a porta. Vendia leite na porta. Pegava, botava no balde, né? Media nas garrafas e o pessoal levava. Ainda hoje tem isso aí. Olha, quando eu fui para São Paulo, que era Arapiraca, não tinha essa energia. Até eu me casar, era a energia do Valdomiro Barbosa. Meia-noite apagava. Meia-noite, 1h da manhã. Eu vinha amarrar minha mãe lá da Capiatã para a missa de 5 horas, já estava quase sem energia. A missa ali, daquela matriz antiga do comércio. Quem celebrante era o padre Epitácio. Onde era o cemitério, eu ainda alcancei onde é hoje a catedral. Ainda alcancei. Mas já existia esse plano do outro cemitério. Entendeu? Alcancei. Ali, onde é aquela casa de veneno, ali era um posto de gasolina do Alonso de Abreu. Era. Alonso de Abreu, era um povo rico, né? A água de cacimba. Puxava na corda, não cansei de puxar. Não veio, já saía cheia de barata. Mas a minha mãe sempre comprava água, mas era de cacimba. Tinha as cacimbas, que é água boa, mais limpa. Comprava água de carota, o jumentinho. Não, encomendava, ele já tinha certo, as pessoas de carregar água. Já tinha certo. Os comerciantes, era muito, naquele tempo tinha Francisco Pereira, tinha Aldalberão, era o senhor Aldalberão. Agora eu trabalhei dia de feira em 2 lojas, só dia de feira. Foi com Anísio Lira e São Antônio Bruno. Só dia de feira. Só. Vendendo roupa, vendendo tecido, metro. No metro. Aí então almoçava lá. As pessoas que trabalhavam dia de feira almoçavam lá. Ficava o dia todo. A feira é o dia todo, né? A feira não é o dia todo, era no comércio. Ali no comércio tinha Francisco Pereira, tinha Luiz Santos, tinha Sada Beirão. Muito comerciante rico. O Luiz Pereira eu não alcancei, não. Eu alcancei Francisco Pereira e seu Luiz Pereira Santos. O Luiz Pereira Lima morava no prédio, não alcancei, não. Alcancei a dona Afra. Conheci porque, né, tinha contato, não. Eu ia para a escola. Minhas professoras foram Dona Maria José Lins, Dona Diva Albuquerque, Dona Lourdes Queiroz. Acho que é morrer esse pessoal. E a diretora era Maria Fragoso. A Dona Bezinha, ela ensinou no Adriano Jorge, mas eu não fui aluna dela. Ela foi o Marquinho, que foi aluno da Dona Bezinha. Tinha pramatória, mas nunca peguei pramatória, não. Porque não chegou a esse ponto, como é que diz? Pelo menos no Adriano Jorge não existia mais pramatória, não. Existia castigo. Ficar em pé, faltar não ficar no recreio. A diretora chegava, todo mundo tinha que se levantar. No dia da prova, a diretora tinha que estar lá, sentada no birô, para ninguém filar. Era. Tinha.
É muito curral de fumo. Só que tudo era curral de fumo. Quantos anos tá que eu moro aqui? 70 anos. Só fiquei fora 8 anos. Fiquei em São Paulo. Meu pai quis vir para cá. Trabalhou. Ele plantou fumo no Barro Vermelho, ainda um terreninho. Quando nós chegamos aqui, ele plantou fumo. Onde é hoje o Hospital Santa Maria? Ali é curral de fumo. O terreno era do seu Duval Moço, que era o pai do Dr. Zé Mendes. Está ali. Eu ia para a escola, para o Adriano Jorge, quando chegava ia deixar lá fumo, lá na Pedro Corrêa. Seu Elísio Barbosa. Era muita gente, sabe? Era uma festa. A Praça Marques, quando eu andava ali, não tinha... Era Praça Marques. Depois que fizeram a argola, né? Agora acabou. Continua a Praça Marques. Parece que tinha um coral, um negócio, um coreto. Não lembro mais não. Ali era o Cine Trianon, onde é hoje crente, né? Parece que é assim, é. E a Praça Marques não tinha aqueles arcos, agora não tem mais. Quem era o Zé de Sá? Era um rapaz solteiro, a família dele morava ali mesmo. Ele só era mais de som. Rádio Tupã, parece que era assim que chamava. Alô, alô, fulano, alô, fulano tá mandando. Era muito bom. A festa, roda gigante, era tudo comércio. Tudo pastoril, tudo comércio. Era 9 noites de festa, e a Terezinha não perdia uma. Sei que na frente da igreja tinha um coreto, que é onde reunia os músicos depois da novena para ir tocar. A gente ficava naquele muro ali para escutar, né, a música. Pelo menos da igreja era mais reza, né? Os músicos cantavam mais reza. Ali que é. Tudo. José Maria, Roberta Miranda, sabe povo assim, né? Ainda hoje a gente gosta, né? Zezé de Camargo, Luciano, ainda hoje se gosta. Só que eu não tenho mais música, não. A feira de Arapiraca era no comércio. A feira de cheia de banca. Muita gente, toda a vida. Não, era comida normal. Era charque, bacalhau, peixe. Na Arapiraca vendia muita carne de sol, que vinha chama um lugar chamado Cedro, que era Sergipe. Aquela fubra de milho vinha de Sergipe, de Aracaju. Era fubra no saco. Tinha um senhor chamado Seu João Lopes, morava na Rua Duque. Ele era muito vendedor. Entendeu? Era muito boa a Arapiraca, toda a vida foi. Era mais diferente. Ele é mais sal, porque ele vendia numas barricas. Ele não era solto assim, de pacote, essas coisas. Eram umas barricas, em volta tinha como fosse uma lata, um arame, e ali era bacalhau. O pessoal dizia que era bacalhau cor-de-rosa, era não sei o que lá. Porque era muito sal. Quando eu morei aqui, até eu me casar, não tinha geladeira. Eu não tinha geladeira. Não congelava, botava sal. Sal. Cozinhava e ficava. Não ficava ruim, não. Na feira vendia tudo. A minha mãe, ela vendia comida. A minha mãe vendia comida na feira. Feijão, arroz, carne. Almoço mesmo. Café da manhã, pão. A vizinha vendia arroz doce. Muito, muito, muito. Ela tinha freguês bom. Sabe quem foi freguês da minha mãe? Adivinha? Seu Aurelino. Foi freguês da minha mãe, da banca de comida. Não, porque o pessoal vinha para as feiras, né? Vinha do sítio ou de outra cidade. E na hora de comer, não tinha esse restaurante. Aí nas bancas já tinha o freguês, certo? Fulano, 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 fulano. Era o lugar onde é hoje Banco do Brasil, sendo bem para cá. Era do Banco Real para baixo. As bancas eram ali. Mas me parece que já tinha um Fomento na frente. Que era não era supermercado, vendia farinha. Ali vendia farinha ali. Em frente, onde é o Banco
Nordeste. Meu pai, quando chegou aqui, ele botou uma banca de cereais. Mas foi pouco tempo. Aí ele conseguiu trabalhar na prefeitura, de fiscal. Fiscal da prefeitura, da feira, né? Pronto, ficou a vida inteira. Morreu trabalhando na prefeitura. Eu conheci meu esposo através, assim, de amizade. Porque ele frequentava a casa de umas pessoas que eram minha amiga. E dali, era o Zé Zaria, que era o dono da casa. Aí tem as filhas, Liette, outras meninas, né? Era da São Francisco ali. Com o passar de tempo, aí tudo ficou namorando. Tem história de passar de bicicleta. Ó, fulano passou de bicicleta, né? E daí, conheceu, foi conversando. Depois meu pai perguntou quem era, eu disse, o senhor não viu? Aí namoramos 1 ano e pouco. Foi, a gente começou a namorar no Natal e casamos no outro ano, no mês de março. Namoro. Não é hoje, namoro. Conversava. Não, sentava perto também. Só que não é hoje, que hoje não tem mais namoro. Tem casamento já. Naquele tempo a mulher tinha vergonha. Acabou. Casei nem a matriz, aqui em Arapiraca, na Igreja Velha. Padre Antônio Lima. Morei no Alto Cruzeiro, da Rua São José. Quem fez vestido foi uma senhora chamada Elosa, que me deu de presente. Foi. Eu quando eu peguei presente. Ela morava no Alto Cruzeiro. Ela era esposa de um fiscal de renda. E era costureira fina, né? Eu costurava, mas era pouca coisa. Ganhei de presente, foi. A gente era humilde, pobre como do inferno, né? Mas teve festa também, eu não queria, não. Casou, os pais não iam na igreja naquele tempo, tinha os padrinhos, né? A gente foi para Massaranduba, que o pai dele morava lá, pedir a benção. Depois voltamos, foi um dia de sábado. Fui para casa, fiquei em casa. Só fui para casa no domingo. Fui para o cinema com as amigas. Depois a gente foi para casa. Era Ode. Era. Aí era o Alto Cruzeiro. Meu sogro era um senhor chamado Pedro Paraibano, já morreu. Ele era da roça. Morreram os dois, Dona Nedina e seu Pedro. Eles são de Santana de Ipanema, aquela região. Energia já tinha. Me parece que já tinha, que era energia, sabe? A gente tinha agitado a casa todinha já. 4 filhos só. Só os 4 homens. Só o Wellington. Esse aí nasceu lá nessa casa. Porque tem uma enfermeira chamada Lídia, que ela era parteira do hospital. E era muito amiga da gente, tinha muita amizade. E ela que fez o parto do Wellington e do Aldo César. O Paulo Marcelo nasceu em São Paulo. E esse aqui nasceu aqui com a doutora Ceci. O nome do Wellington foi o pai dele. Do Aldo foi mais a comadre Almena, esposa do doutor Edler. O Aldo César. O Paulo Marcelo foi porque nasceu lá em São Paulo, estava na época a novela do Marcelo, né? Aí botou o Paulo e o Marcelo. E do Marquinho, foi o pai dele em casa, vendo como era que ele é Marcos Wagner, Marcos não sei o que lá. E quando eu casei, vim morar onde? Aqui em Arapiraca, né? Que eu da Rua São José, no Alto Cruzeiro. 1 ano. Depois fui para a Rua São Francisco, que eu queria morar perto da minha mãe. Era alugada. Aí morei em Cantos. Morei na São Francisco. Depois ele morou... Ele era motorista, caminhoneiro. Morei em Ilha das Flores. Depois fui para São Paulo. Morei na Coab. Aí São Paulo, depois que a gente veio, comprou casa e fiquei fixa aqui. Morava na Nossa Senhora de Fátima. 14 anos na Nossa Senhora de Fátima. E aqui, na minha casa, 25 anos. Santa Esmeralda. Aluguei lá, morando aqui. Que aqui é pequena, não é grande. A Nossa Senhora de Fátima, o que mudou foi os prédios. Mas era sempre assim, né? Descendo, subindo. A lagoa, quando chovia, atravessava ali, né? Aquela pontezinha.
Teve tempo, mas não juntava não, que não tinha o riacho. Ali não passa o riacho. Ali tinha, como é que diz? Casa de saúde, doutor Gilson, né? Acabou tudo, né? Hoje é outras coisas. Eu fui para São Paulo de ônibus. A primeira vez eu fui de caminhão. Ele ficou doente lá, eu fui de caminhão, como motorista da firma. E para mudança fui de ônibus, porque ele trabalhava de era motorista, caminhoneiro. E o trabalho dele era lá de ônibus, no Alto Pari. Depois ele passou a trabalhar na Relâmpago, com carreta. Aí começou a viajar aqui para Piraca e os colegas chamaram para ele vir trabalhar aqui. Como ele não é muito chegado a São Paulo, né? Viajava muito, aí vinha embora. Só por isso. Aí ficamos aqui. Até a morte. Eu ia para São Paulo, viajava com ele, comprava aquelas roupas e vendia às colegas. Lençol, vendia, entendeu? Vendia sempre. Porque eu tinha costurava muito quando era solteira, depois deixei. Eu já vendi também, da Avon. Aquela pouca coisa, né? Mas sempre estava dando uma mãozinha. Acidente. Viajou a vida inteira, morreu na porta de casa. Ele foi lá pro Geraldo para viajar. Aí veio em casa pegar roupa, pegou a moto. Aí, na passagem ali do posto, insinuante, para descer para casa, um carro pegou no fundo da moto, ele voou por cima. Em casa. Aí o Geraldo ligou. A fulana aconteceu os acidentes. Eu falei, meu Cristo. Aí só fui fechar a porta, chamei a vizinha e fui para o hospital. Ele já tinha entrado. Passou 20 e poucos dias no hospital. Quebrou tudo. Acidente feio. Aí você fica pensando assim, é o destino? Deve ser, né? Viajou pelo mundo, para não morrer longe, não é isso? Tem que acreditar. E uma palavra que ele escutou, eu falei muito, que eu nunca esqueci. Teve o aniversário do meu neto, que foi um dia 6 de janeiro. E a gente estava tudo lá em casa, no quintal, o meu cunhado conversando sobre acidente. E eu nunca esqueci que esse acidente é o segundo. Foi 6 de janeiro isso. 7 de fevereiro aconteceu com ele. Aí são coisas que... Entendeu? Mas é assim mesmo. É a vida, né? Normal, que eu tenho a cabeça boa, entendeu? Os filhos, consegui a pensão, veio uma dinheirinho da rodovia, eu fiz uma casinha vizinho, entendeu? Eu me ajuda e assim vai. Ah, isso aí não acaba nunca. É difícil. É difícil. Muito. Nunca separamos, não. Nunca houve discussão. 43 anos nós vivemos. 43. Não brigava com os filhos. Nada, nada. Tudo era da minha mão. Chegava, o dinheiro tá lá, pagar as contas. Entendeu? Aí. Foi boa, né? Lembranças boas é bom. Né? É que fosse cabarrinho, baby, não. Muito legal, o pai deles. Muito, muito. Não é porque morreu, não, é porque era mesmo. As vizinhas lá mesmo sabem. Os filhos, assim mesmo. São 9 meninas e um menino. 3 do Marcelo, deixa eu contar. 2 do Elton, 5. 3 do Aldo, 8. E 2 do Marquinho, 10. Agora, bisnetos são 3.
É um menino, 2 meninos e uma menina. Só toma conta de casa, não é muito sadia mais, né? Aí pronto. Qual é o segredo? Coragem. A criação. Criei comendo carne e leite. Hoje ninguém come mais. Só água. Rezo. Não vou para missa todo domingo, porque eu não gosto de andar só. De 3 meses para cá eu não fiquei muito legal. Assisto na televisão, a Vida Aparecida, entendeu? Eu gosto de rezar. Não sou beata, mas é bom rezar, pedir a Deus. Eu vi Frei Damião, mas foi pouco tempo, porque na época que ele frequentou muito Arapiraca, eu não morava aqui não, estava em São Paulo. Porque o Ricardo veio aqui. Ele esteve aqui na sexta, Jesus. Foi quinta ou sexta. Eu não esperava. Aí quando eu abri a porta, eu pensei que era minha neta, porque ela sempre vem aqui. Aí o rapaz subiu, que é amigo do Marquinhos, trabalhou com ele na prefeitura. Aí eu disse, não estou não lhe conhecendo. Eu disse, não, eu sou fulano, aqui é o Ricardo Nezinho, já estava nas costas. Eu dei boa noite, prazer, né? Aí ele disse, não, a gente quer conversar um pouco, vamos entrar. Mandei ele entrar, sentou e conversou. Aí depois começou, disse que vocês vinham aqui, uma equipe, dia quinta-feira, 9 horas da manhã. Ligou pro Aldo vir para cá. Mas aí ontem o rapaz veio, não foi à tarde, eu achei bom, que já diminuiu. Aí ele tinha ligado pro Marquinhos, o Marquinhos estava ocupado, não dava para atender. Aí ligou pro Aldo, aí o Aldo disse que vinha. Só que ontem eu liguei pro Aldo, passei a mensagem, que eu achava que hoje eu não dava para atender. Só se fosse a parte da tarde, que eu não estava me sentindo bem. Mas ele não deu resposta, eu não tenho o telefone dele, também zerou. Nem veio, nem disse nada. Se ele falou alguma coisa, foi pro meu neto, que ele fica aqui, ele liga com ele, né? Não falou. Aí ontem o rapaz disse, lá de 9 para 10 horas. O horário foi certo. Tá, beleza. Não, mas achei bom. Me acho não, eu sou feliz. Né? A pessoa da minha idade. Depois de 60 anos, você não está mais... Eu já passei por muita coisinha. Eu mereço. A gente só tem o que merece. Agradeço a vocês. Primeiro a Deus. Segundo a vocês, o Ricardo Nezinho, por ele ter essa inteligência, né, de procurar as pessoas de idade para escrever alguma coisa. Ele merece. Nós merecemos também. Viu? Deus abençoe nós todos, de saúde e muito trabalho. Sem o trabalho você não vive. É isso. Minha família é muito boa, graças a Deus. As minhas irmãs, meus filhos. A vocês todos, 4 filhos. Muito obrigado pela vida e Deus abençoe. Dê muita sorte, viu? E agradeço também ao Ricardo Nezinho e a equipe dele. Foi muito legal. Um beijo. Tchau.